Ok, então vamos aqui fazer essa. Então vamos aqui fazer essa do... Já deu certo aí? Não deu não? Vamos aqui então. Ok. Todos vocês chegaram mais ou menos no mesmo lugar, então acho que já dá pra gente fazer. Ok? Então, campo minado, a gente vai ler um vetor. Vet recebe map de int de raw input ponto split. Todo mundo chegou aqui? O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos começar de algumas formas. Vocês sabem criar um vetor já preenchido? Por exemplo, quero criar esse daqui é o teu vetor de bombas, né? Todos vocês foram normalmente lendo e fazendo append dentro do vetor. Mas se eu quisesse criar o vetor de proximidade já igual ao vetor de bombas, posso fazer isso daqui? Para fazer uma cópia dessa informação para essa informação, posso? Se vocês tivessem lido o material que eu mandei, né? Provavelmente vocês não leram. Agora eu estou na dúvida se não leram porque não quiseram, não leram porque não sabem ler. Vamos lá. A gente veria que isso daqui não é possível, porque quando a gente faz isso, a gente faz uma cópia da referência. Então, tanto proximidade quanto bombas vão ser o mesmo vetor. Então, se eu quero fazer uma cópia, teria que fazer assim. Se eu quisesse fazer os dois do mesmo tamanho, porém, esse daqui todo inicializado em 0, como é que eu faria? 0, quantas vezes? Length de bombas. Isso aqui funciona? Deixa eu ver. Python 2, 0 vezes 5. Funciona. Ok. Então, o que eu estou fazendo bem aqui? Eu estou fazendo com que o meu vetor de proximidade tenha o mesmo tamanho do vetor de bombas, só que todo preenchido com o elemento ZERO. Aí o que é que nós precisamos? Nós precisamos varrer o vetor de proximidade, né? O vetor de bombas, tanto faz. Como a gente vai preencher esse carinha aqui, eu vou varrê-lo para cada elemento em proximidade. Como eu preciso dos índices, eu vou usar para pegar os índices também. Enumerate. E aí eu tenho. Aí eu preciso aqui para cada i e elemento, né? Porque eu preciso tanto do elemento quanto do índice. Eu vou fazer isso daqui. Hã? Aqui, ó. Eu preciso do índice e preciso do elemento. Vamos nós. Eu tenho dois casos especiais. Quais são os casos especiais? Primeiro e o último. Se o índice for igual a 0, quem é que eu somo? Primeiro e o segundo. Elemento vai ser igual a bombas 0 mais bombas 1. Ei, vocês têm certeza que tem pelo menos dois elementos no vetor? Porque você tá vendo, por exemplo, você está somando 0 com 1, mais 1 existe. Se a entrada for apenas isso daqui, o que é que devia ser a saída? 1. Só que do jeito que você está escrevendo o código, você está sempre contando que vai ter um segundo elemento. Ou seja, a gente já vê que isso daqui vai dar pau, mas vamos continuar com a lógica que vocês fizeram. Qual é o segundo caso? Uma coisa cada vez. Gafanhoto. Se o quê? Se o índice for igual a quê? Tamanho de próximo menos 1. Se o índice for esse, é porque eu estou no último elemento.
Se eu estou no último elemento, eu vou somar quem? Bombas índice mais bombas índice menos 1. Se não, quem é que eu vou somar? Esse mais o último. Então, somei todo mundo aqui. Isso daqui é suficiente, fora o caso especial de eu ter só um elemento ou eu ter só 2 elementos. Não acho que com 2 elementos funciona. Porque com 2 elementos ele não vai cair. 2 elementos ele vai cair o primeiro aqui, aí soma. Ele não cai em nenhum do meio. Então 2 elementos funciona, só não funciona para um elemento. Então bora lá. Então isso daqui eu acho que funciona. Eu estou fazendo mais, esse cara é inteiro. Tudo bem. Print próximo. Vamos ver se deu certo. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1. Ué, por que não deu certo? Eu só colocou com prox nessa ali. 0 vezes o tamanho da bomba. Entendeu? Só não mudou, só não mudou o prox, acho que não. Não mudou o prox, ele tem um, colocou o prox como se fosse 0 vezes. Mas elemento não é absorvido de próximo? Elemento não é de próximo, então quando eu altero o elemento, ele não altera o próximo. Sabe por que isso não funciona? Porque o Python, se vocês tivessem lido, e vocês vão ler, eu creio, sabe? Vocês vão ler. Tudo bem. Vocês vão ver que no Python existe uma série de coisas interessantes como tipos mutáveis e tipos imutáveis. Strings são, se vocês leram, né? Nome recebe Samuel. Posso fazer isso daqui? Nome índice 0 recebe S minúsculo? Por quê? Ué, eu não quero isso aqui não é um vetor de caracteres? Eu estou dizendo que na primeira posição, ao invés de ser maiúsculo, eu quero colocar um minúsculo, não pode não? Nome é uma lista. Não, é um vetor de caracteres. Eu não posso fazer assim para cada caractere em nome print C. Aí ele vai pegar S-A-M-U-E-L. Nome é uma lista de caracteres. A questão é que as strings em Python são o que nós dizemos imutáveis. Ou seja, elas não podem ser alteradas. Se eu quero criar um novo Samuel, eu teria que fazer algo como S mais nome do primeiro até o último. Descartei a primeira posição, não foi quando eu fiz isso? E aí eu montei ela de novo, porque strings são imutáveis, ou seja... Também não. Porque nome aponta para um objeto que é imutável. Então eu não posso deletar uma banda dele, só posso percorrê-lo. Não posso alterar. Se eu quiser alterar, na verdade eu posso pegar partes dele e remontar um novo objeto que eu tenho interesse. Ok? Strings são imutáveis. E isso daqui que o enumerate gera também é imutável porque tuplas são imutáveis. Tipo, x recebe 1, 2, 1, porco e 1.7. Isso daqui é uma tupla. Uma tupla, ou seja, uma coisa que guarda várias coisas. Eu tenho quantos elementos dentro de x? 3 elementos. Então, se eu fizer x0, eu vou acessar quem? O 1. x1 vai ser quem? Porco. E x2
1.7. Só que diferente dos vetores, ó, x não é um vetor. Se ele fosse um vetor, ele seria isso daqui. Se ele fosse um vetor, eu poderia tanto acessar quanto alterar os elementos. Agora eu posso fazer isso. Mas como tupla, eu não posso fazer isso. O enumerate gera para mim uma tupla. Então, eu não sou capaz de alterar o elemento, porque tanto o índice como elemento, eles só podem ser, eles são cópias, eles não são os originais. Então, isso daqui não funciona para mim. Eu vou ter que fazer índice in range de len de próximo. Então, esse daqui vai ser próximo índice. Esse daqui vai ser próximo índice. E esse daqui vai ser próximo índice. Então, o que é que a gente tinha no problema das tuplas? Na hora que a gente usou o enumerate, ele criou objetos que eu não tinha referência do original, eu só estava fazendo alterações na cópia. Então, eu não estava mexendo nos valores originais. Professor, mas se eu não quisesse fazer isso, eu posso ainda, por exemplo, poderia fazer assim? Para cada elemento no próximo. Aqui funciona? Agora eu estou alterando o elemento de verdade? Estou? Aí eu teria que fazer uma gambiarra, né? Índice recebe 0. Índice mais 1. É a mesma coisa? Não é não? Ando nos elementos e eu tenho ao mesmo tempo os índices. Índice recebe 0, primeiro índice. Quando terminar essa instrução aqui, o que é que o índice faz? O índice incrementa e eu vou para o próximo elemento. O índice incrementa, eu vou para o próximo elemento. O índice incrementa, eu vou para o próximo elemento. A diferença é que esse elemento aqui, ele não é só um valor, ele é realmente um elemento que eu posso alterar. A gente chama de uma referência. Então, esse cara aqui é uma referência para o elemento real. Então, quando eu faço isso, eu estou realmente pegando esse valor e adicionando no elemento real que está dentro do vetor próximos. No enumerate eu não tinha isso, porque em Python as tuplas a internet não está ajudando. Não foi esse material que eu pedi para vocês lerem, não? Ok. Ó, então aqui ele tem, ó, strings são imutáveis e listas são mutáveis. Há um outro tipo de em Python chamado tupla, que é similar a uma lista, exceto por ele ser imutável. Então, sintaticamente, uma tupla é uma lista de valores separado por vírgula, aqui, ó, ou então por parêntese. A gente tem o mesmo tipo de acesso, ok? Ok. Ó, quando vocês não sei se já fizeram swap, mas quando vocês fazem swap, vocês estão alterando usando um esquema de tupla aqui, ok? Então vamos voltar lá para o nosso problema. Todo mundo conseguiu resolver o problema aqui, ou pelo menos quase todo mundo, né? Ou essa solução. Qual é o problema que acontece? Quando você recebe um só valor, o que é para sair? Quando ele entrar aqui, ele vai ver o índice é o índice 0.
Sim. Mas aí eu vou tentar acessar o valor 1, que não existe. Então a gente teria que fazer a seguinte gambi mesmo, né? Se length de proximidade for 1, então proximidade recebe, proximidade 0 recebe, bombas 0. Se não, e aí faz isso daqui tudinho. Para garantir que quando eu tenho só um elemento ele não vai dar problema. Quando eu tiver 2, vai dar certo? Quando eu tiver 2 ele vai entrar aqui? Não. Aí ele vai. Elemento 0, ok, elemento 0 são o primeiro com o segundo. Ok, elemento 1 não entra aqui, vai entrar aqui, né, no elemento 1, que é o último, vai somar o último com o penúltimo, então funciona de boa. Ok? Outra forma de fazer isso, que vai ser necessário quando a gente for para matrizes, já, seria retirar o teste daqui de dentro do if. Retira o teste. A gente pode fazer assim, ó. Definição procurar. Vamos fazer uma função procurar que recebe a nossa lista e um índice. Procurar não, valor. Valor é melhor. Valor. Pegar valor. Aí o que é que a nossa função faz? Se o elemento não existir, retorna o quê? Não estou somando, né? Com o elemento neutro, 0. Se existir, retorne o elemento. Como é que eu sei que esse índice existe? Como é que eu sei que esse índice existe? Ó, eu passei uma lista, tudo bem? E passei um índice, tipo assim, índice 4. 4 é um índice válido dessa lista? Percorrer a lista? Hã? Não, peraí. Esse índice 4, eu não estou perguntando se é um elemento da lista, eu só estou perguntando se é uma posição válida da lista. O que é que eu preciso saber se é uma posição... Menos 1 é uma posição válida da lista? Nesse contexto que a gente está fazendo das bombas? Não, menos 1 não é uma posição. 4 é uma posição válida? Se a lista tiver o tamanho até quanto? 5. Então, qual é o código que eu escrevo aqui para saber se isso daqui é válido ou não é válido? Se length de lista se o índice for o quê? Se o índice for menor do que o tamanho da lista, é suficiente? Menos 1 é menor do que o tamanho da lista. E índice for o quê? Maior ou igual a 0. Se isso daqui acontecer, então qual é o valor que eu retorno? Se isso acontecer, é porque esse elemento existe. Se esse elemento existe, então eu tenho que retornar quem? Lista nessa posição. Eu retorno o valor do elemento. Se esse elemento existe, retorno o valor do elemento. Se ele não existe, eu retorno o quê? 0. Não é isso que eu quero? Se ele não existir, retorne 0. Se ele existir, retorne o valor do elemento. Então agora eu posso me livrar de tudo isso, ó.
Agora eu me livro desses caras todos. Só preciso fazer aqui para índice em range de len de próximo. Só que aqui eu não vou acessar diretamente bombas, né? Eu vou fazer o quê? Pegar valor e aí eu passo quem? Bombas e índice. Mais. É assim, é? Nunca lembro. Índice menos 1 mais índice mais 1. Proximidade então bora lá. Foi ou não foi? No meu pegar valor, eu já testo se o meu elemento existe ou não existe. Se ele não existir, ele retorna 0. Se existir, retorna o valor do elemento. Então, para cada um dos elementos em proximidade, eu vou pegar o anterior, o atual e o próximo. Não preciso me preocupar se ele não existe ou ele existe, porque o meu pegar valor vai testar. Se ele não existir, ele retorna 0. Se ele existir, ele retorna o valor. Então eu quero pegar bombas na posição índice, bombas na posição índice menos 1 e bombas na posição índice mais 1. Eu não preciso me preocupar se tem um só elemento, porque se só tem um elemento, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0 e ele pega só esse. Se eu estou no primeiro elemento, ele vai pegar só esse e o segundo, isso aqui vai dar 0. Se eu estou no último elemento, ele vai pegar só esse e esse. O próximo vai dar 0. Então, pegar valor. A mesma coisa a gente faz nos desconcentrados. Os homens perto das mulheres. Você pergunta se naquela posição tem uma mulher. Se não existir ninguém naquela posição, é porque também não tem nenhuma mulher naquela posição. Você retorna 0. Se tem alguém, aí você retorna quem é que está naquela posição. Se não tem ninguém, não tem ninguém. Para que é que isso serve, gente? Serve para quando a gente precisa trabalhar com matrizes. Ó. Vocês sabem o que é uma matriz? Uma matriz é uma lista de listas. Por exemplo, faz de conta que você tem que ler essas informações aqui que são campo minado. 0, 1, 0, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 0, 1. 1, 1. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0. Ok. Essas daqui são as tuas minas, tá certo? Tuas minas do campo minado. Qual é o vetor de proximidade? Quantas minas tem perto dessa posição? 2. E da próxima? 3. Não, 2. Perto dessas são essas 9. Ah. E aí perto dessas são essas 9 aqui. Então essas aqui são 3. Você vê que você não conta nem essa, nem essa, nem essa, porque elas não existem. E dessa outra aqui? 2, depois 2, depois 2 também, depois 2. E aqui? 4. Não. 6. São todas essas daqui, ó. Tá vendo? Todas essas daqui. E agora eu tô aqui, né? São 4 de novo. E aqui são 3, 2, 2. E aqui 4. Não. São 2, 3, 4, 5. Não é esse daqui, não?
6. 2, 3, 4, 5, 6, é verdade. E esse? 4, e esse? 2, e esse? 2 também? 2. Exato, e aqui? 2. 3, 4, 3, 1, 1. Como é que eu carrego isso daqui? Na verdade, isso aqui são várias linhas, né? Então eu preciso saber pelo menos de cara quantas linhas eu vou ter. Então na minha entrada eu preciso dizer que eu tenho 4 linhas. Porque o Python já processa essa linha para mim e me quebra em elementos. Mas eu tenho que saber quantas linhas eu vou carregar. Então aqui a gente precisaria fazer... Eu vou criar uma matriz, não é verdade? E eu vou ler quantas linhas? 4 linhas. For e in range 4. Matriz recebe. Matriz.append. Quem é o primeiro elemento da matriz? Vai ser essa linha aqui. Como é que eu copio essa linha? Como é que eu carrego essa linha? Map de int de raw input ponto split. Minado. Ó pra cá. Matriz é uma lista. Vai ser uma lista onde cada elemento dentro dele vai ser o quê? Outra lista. Qual é o primeiro elemento de matriz? É a primeira linha. Isso aqui não vai se tornar a primeira linha como uma lista de inteiros. Está correto esses parênteses? Tá não. Pronto. Isso aqui vai ser a primeira lista. Primeira linha. Aí você adiciona ele como elemento da matriz. Aí você vai adicionar quantas linhas? 4 linhas, porque foi o que você leu. Então, se a gente não tivesse esse 4, a gente teria número de linhas, sei lá, input, número de linhas. Então, eu carreguei a minha matriz e agora eu tenho uma matriz de inteiros. Qual é o tamanho, a quantidade de linhas da matriz? Seria mat, length de mat. Length de mat me dá o quê? Quantidade de elementos, que é equivalente à quantidade de linhas. Se eu quiser saber a quantidade de colunas, é só pegar qualquer elemento da matriz e perguntar quantos elementos ele tem. Então, se eu perguntar para a linha 0, quantos elementos você tem? Ela vai me dizer, tenho 6 elementos, tenho 7 elementos, tenho 8 elementos. Então, eu pergunto para a linha, quantos elementos você tem, dona linha? E ela vai dizer quantos elementos ela tem na linha. Se eu quisesse só somar todos os elementos da matriz, primeiro eu vou andar nas linhas, na verdade, as linhas em range de len de mat. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Isso daqui não me dá a quantidade de linhas, ok? Para cada coluna, como é que eu sei a quantidade de colunas? Length de mat 0. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, etc. Se for só para somar, né? Total recebe 0. Total mais igual a mat. Qual linha? L. Qual coluna? C. Para todas as linhas, andando pelo índice, para todas as
colunas andando pelo índice. E aqui eu somo os elementos. Vou dar o print aqui no total. Vou pegar esse daqui para copiar lá. Como é que eu faço um super comentário aqui? É dupla, dupla, dupla. Dupla, dupla, dupla. Total é 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. 10 elementos. Como é que eu gero a partir desse cara esse daqui? É a mesma coisa do outro? Tem alguma diferença desse código para outro código? A diferença é que lá era só vetores e aqui é matrizes. Então quem são os... Antes eu somava só n menos 1 e n mais 1, agora eu vou somar quem? Coluna menos 1, coluna mais 1, linha mais 1, coluna, linha menos 1, linha mais 1. Para linha menos 1, todos os 3, para linha todos os 3, para linha mais 1, todos os 3. Eu tenho os 9 elementos aqui. Mas a conta é a mesma. Como é que eu sei se um elemento existe na matriz? Def pegar valor, matriz, linha, coluna. Como é que eu sei se esse elemento existe? Não. Como é que eu sei se esse índice existe? Índice L. L menos 1 existe? Não. C menos 1 existe? Não. L5 existe? Existe? Depende do tamanho da matriz. Então qual é o teste que eu tenho que fazer aqui? Se L for o quê? Se L for menor, como é que eu descubro o tamanho da matriz? Length de match. E o que mais? Para ele existir? L tem que ser maior ou igual a 0. Isso daqui é suficiente? Hã? Não entendi, desculpa. Exato. Mas para o elemento existir, basta que L exista? C não precisa existir também, não? Sim. Então, o que é que eu tenho que ter mais? E o que? C tem que ser quanto? Menor do que... Como é que eu descubro a quantidade de colunas? Length de o quê? E o C tem que ser o que mais? Maior ou igual a 0. Botar os parênteses em todo mundo aqui, né? Se isso acontecer, então o índice é válido, correto? Se isso acontecer... Hã? Não entendi, repete, querido. Fala devagar, que eu não consigo demultiplexar assim tão rápido, não. Eu não estou conseguindo entender, desculpa. É porque se eu não colocar esse símbolo, eu não consigo quebrar a linha. Eu preciso desse cara aqui para quebrar a linha. Se eu não colocar isso daqui, ele vai dar erro. Olha, não existe isso daí. Então, quando você precisa quebrar a linha, você coloca esse símbolozinho aqui. Se todos esses elementos existirem, se todos esses índices forem válidos, então, quem é que eu retorno? O elemento com esse valor. Matriz, índice L, índice C.
Aqui, ó. Matriz L é o primeiro elemento da matriz. Só que o primeiro elemento da matriz também é uma lista. Então, dessa lista eu vou pegar a posição C. Então, eu estou dessa lista pulando para cá e dessa daqui eu estou pulando para cá. Só que se esses elementos não existirem, então o que é que eu faço? Retorno quem? Retorno 0. Se o elemento existir, eu retorno elemento. Se não existir, eu retorno 0. Ok. Como é que eu copio de matriz para Minas? Só fazer isso daqui? Posso copiar listas assim? Copiando listas em Python. Provavelmente vai me jogar no mesmo site. Como copiar uma lista em Python? Em Python, listas e dicionários são tipos mutáveis. E para ilustrar o funcionamento deles, ok. Se eu faço esse tipo de cópia, quando eu vou tentar alterar, ele dá a mesma informação. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar isso daqui. Ou essa primeira forma, criando uma nova lista, ou a forma que nós utilizamos no outro problema, não foi? Foi essa daqui? Ó, para eu criar uma lista, eu tenho que pegar os elementos da segunda, fazendo a cópia dos elementos. Mas se os outros elementos também forem uma lista, sei não. Nunca fiz isso em Python, não. Bora lá. Copiando matrizes em Python. Copiando listas de listas em Python. Cópia. Deep copy. Vamos descobrir se... Vamos testar. Terminal. Python 2. Então, a matriz vai ser... Matriz vai ser 1, 2. E o segundo elemento vai ser 3 e 4. Ok? Então, uma matriz de duas posições. A minha cópia vai ser matriz. Mandei copiar. Foi assim que a gente fez da outra vez? Foi, né? Mandei copiar todo. Não, é só um bregacinho. Tudo bem. Vou dar aqui um print na cópia. Print na matriz. Se eu alterar um elemento da matriz, matriz posição 0, 0, vai ser 9. Na hora que eu der o print na matriz, eu vou ver 9, 2. Na hora que eu der o print na cópia... mudou a cópia também? Mudou a cópia também, não foi? Então, na hora que eu tentei copiar de um para o outro, isso daqui não funcionou. Porque ele copiou só as referências para as listas internas. Então, bora lá. Foi o que eu fiz. Criei uma matriz, tá vendo? E depois eu tentei fazer a cópia, como a gente tinha visto naquele caso. Só que, quando eu fiz isso e tentei alterar o primeiro elemento da matriz, o que foi que ele alterou? Primeiro elemento da cópia. Porque matriz e cópia. Ó, e se eu fizer isso daqui? Matriz.append 5. Colocou o 5 aqui na última posição, tá vendo?
Se eu der o print na cópia, vai ter o 5 ou não? Não vai ter o 5. Então bora lá. Quando eu fiz isso daqui, cópia, recebe, matriz. Quando eu fiz isso daqui, ó, eu estou dizendo, olha, cópia vai ser uma nova lista. Cópia vai ser uma nova lista com quem? Com todos os elementos que tem matriz. Só que na hora que ele acha uma lista aqui dentro, ele não faz a cópia dessa lista, ele faz só a cópia da referência. Então, cópia é uma nova lista. Tanto que quando eu adiciono um novo elemento na matriz, ele não adiciona na cópia. Mas quando eu altero essa lista aqui que está dentro da matriz, como cópia tem a referência, ele vai copiar também. Qual é a solução? Qual é a solução? É só eu criar na mão. Criar na mão. Ao invés de tentar criar pelo comando, eu posso criar na mão. Minas. Eu quero que Minas tenha eu quero que Minas, em uma linha de Minas eu tenho quantas colunas? Quantas colunas eu tenho em Minas? Hã? A mesma quantidade de colunas que tem em matriz, não é verdade? Então eu vou lá e faço 0 vezes length de matriz 0. O que é que isso daqui vai me dar? Isso daqui vai me dar uma lista com a quantidade de colunas certinhas. Isso daqui não é a quantidade de colunas? Correto? Isso daqui não é a quantidade de colunas que eu tenho? Então, quando eu fizer essa quantidade de colunas vezes 0, eu vou ter uma lista certinha com a quantidade de colunas. Só que isso daqui eu preciso replicar para várias linhas. Isso daqui é uma linha com n colunas. E agora eu vou fazer o quê? Isso daqui vezes quantas linhas? Length de matriz. Vamos ver como é que ficaria isso. Se eu pegar o 0 e multiplicar por 5, eu vou ter isso, correto? Se eu pegar o 0 e multiplicar por 5 e depois multiplicar por 3, eu vou ter o quê? Não era isso que eu queria, não. Eu não quero 15 elementos, eu quero... Exato, 3 por 5. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer o append várias vezes, né? Eu vou ter que fazer o append várias vezes. Tem que fazer assim, ó. Minas recebe isso daqui para ir em range length de mat. Vai adicionando as linhas de uma por uma, é o jeito. Minas mais não Minas ponto isso daqui ele vai colocar um depois do outro. Esse append. Ah, tá. Tem que fazer isso daqui, eu acho. Agora vai dar certo. Ó. 0 vezes 5 dá uma lista. Não é assim? Uma lista com quantos elementos? 5 elementos. Se eu só multiplicar isso daqui por 3, ele vai fazer 15 elementos na mesma lista. Não quero 15 elementos na mesma lista. Eu quero 3 listas de 5 elementos.
Então empacota esse cara dentro da lista. Então, esses 5 elementos aqui, eu vou formar uma lista com eles, tá vendo? E aí eu multiplico por 3 para ter 3 listas. E como é que vai ficar bonitinho assim embaixo do outro? Vai ficar tipo uma matriz. Mas nem nos outros tinha. Não, mas Ó, tem sim, é só dar o print, né? Ó, x recebe print x. Print mate? Não, em nenhum aparecia não. Não quebra não. Acho que era imaginação tua, ó, ele nunca quebrou não. Pronto, então fazendo isso daqui, eu tenho como... Também deve ter um outro processo de cópia. Deve ter um deep copy aqui. Copiando Python copy. Deve ter um deep copy aqui. Mas isso resolve o nosso problema. Eu quero que Minas tenha length de mate vezes 0 vezes length de mate 0. Então aqui eu copiei o vetor de Minas. Agora para cada uma das posições de Minas L, C, eu tenho que fazer o somatório de quantas outras posições? Para esse cara aqui eu tenho que somar quem? Tenho que somar esse, né? Esse. Esses 3. Quem é essa posição aqui? Comparado com esse? Linha menos 1 e coluna menos 1. Ó. Se eu estou analisando esse elemento, quem é esse daqui? Linha menos 1 e coluna menos 1. Esse daqui? Linha menos 1, coluna. E esse é a linha menos 1, coluna mais 1. Então, esse daqui seria pegar valor mate linha menos 1, coluna mais quem? Linha menos 1, coluna menos 1 é o primeiro. E depois linha menos 1, coluna. E depois linha menos 1, coluna mais 1. E depois linha e coluna menos 1. Linha e coluna. Ups. Tem os 9 aí, todos da linha de cima, menos 1 mais 1, todos os da linha do meio e todos os da linha de baixo. Então, o valor de Minas nessa posição é a soma das 9 posições na matriz. Os de cima, os do meio e os de baixo.
as 9 posições. Se ele existir, ele pega esse valor. Se ele não existir, ele retorna o quê? 0. No final eu imprimo Minas. Só que para fazer a impressão bonitinha, eu posso fazer assim, ó. Fazer a impressão bonitinha. Print Minas L C print. Eu vou imprimindo todos os elementos da linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando terminar, eu quebro a linha. Quando terminar todas as colunas, aí eu quebro a linha e aí vou para a segunda linha. Imprimo todo mundo, quebro a linha, vou para a próxima linha. Imprimo todo mundo, quebro a linha e vou para a próxima linha. Vamos ver se deu certo aqui. Não dá pra fazer assim, não? Pelo menos isso, talvez, né? Ai, não, eu quero fazer assim. É isso mesmo ou tá errado? Tá errado, né? Tá pegando todo mundo igual? Ó, todos eles estão iguais e não é para ser assim. Então o que é que a gente está fazendo aqui errado? Acho que é isso, ele está pegando a mesma referência várias vezes na hora que eu multiplico. Pois é. Na hora que eu multiplico ele está pegando a mesma referência várias vezes. For e in range Vou fazer a chamada, meu povo. A gente vai dar um intervalozinho. A gente vai dar um intervalozinho de 10 minutos. Mas eu vou fazer a chamada primeiro. Que dia é hoje? 22. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 22. Alana. André Luiz. Antônia nunca veio. Daniel San. Elionário. Elionário? Natanael nunca. Bruno Melo. Danilo. Danilo da Silva não. Davi Oliveira. Débora não. Denis. Eliave. Ok. Francisco Ângela. Francisco Davi. Também não. Francisco Eric. Francisco Wagner. Não. Hermano. Yasmin. Jardson. Não. Clenilson. Não. Vanderlei. Não, Vanderlei? Não, Vanderlei não. Tomás. Marcos Raviel. Opa, foi mal. Maria Aurilene. Aurilene, não. Micael. Maria Eduarda.
Reaías e Thiago Laroche. Desistiu.